Realmente eu acredito que tem muita gente que está precisando de um milagre. E talvez você seja essa pessoa que já fez de tudo o que pode estar no seu alcance. Porém, tem muita gente que está clamando por um milagre, sendo que não precisa de um milagre. Como assim não precisa de um milagre? Talvez você não precise de um milagre. O que você precisa é entender que é necessário passar por um processo. Eu vou dar um exemplo bem ridículo aqui, mas se encaixa muito bem. Você já viu uma lagarta? A lagarta é um bichinho de Deus, é criação de Deus. É feio, é nojento, mas é um bicho de Deus, é uma criação de Deus. A lagarta, ela não precisa de um milagre de Deus para se tornar uma borboleta. Ela só precisa passar por uma transformação. Ela precisa enfrentar um processo. Da mesma forma, você é criação de Deus. E talvez o que você precisa não é de um milagre, mas sim entender que é necessário você passar por um processo. Um processo de transformação, mas que é natural no meio do caminho. Só que lá no final, vale a pena. Para você conseguir passar por esse processo, você tem que entender duas coisas. Primeiro, entenda o propósito de Deus para a sua vida. Para continuar, antes você precisa entender que existe um propósito. E esse propósito não sou eu que vou te responder, mas somente Deus. E não há nada mais inteligente, mais óbvio, do que você encontrar esse propósito em Deus. Então, talvez a sua oração deva mudar. Ao invés de clamar por um milagre de Deus, talvez o que você precisa é encontrar o propósito em Deus. Se você entender o propósito, com certeza você vai entender o processo. Segundo, para entender o processo, você precisa ter perseverança. Ser indesistível. Você não precisa de um milagre para completar os seus estudos. Você precisa de perseverança. Você não precisa de um milagre para ter uma vida saudável. Você precisa de perseverança. Quantos projetos você já começou e desistiu? Talvez o motivo que você fica clamando por um milagre não é algo impossível, mas um resultado ruim daquilo que era para você ter sido perseverante, mas desistiu. Então, para viver esse processo de transformação, nós precisamos entender que existe um propósito para o qual nós somos chamados e entender que se não houver perseverança, nós iremos desistir. Eu disse no começo do vídeo que tem muita gente que precisa do impossível, mas com certeza também tem muita gente que está perdendo tempo, clamando por um milagre, ao invés de caminhar por um processo de transformação. Tem muita coisa que a gente pode mudar e a gente não precisa de um milagre para isso. O que realmente a gente precisa é de um caráter firme, perseverança, entender um propósito e viver uma transformação dia após dia. E assim, com certeza, nós seremos pessoas melhores. Deus abençoe.